Boa noite, senhores vereadores, público presente, os que acompanham pela rede social. Quero primeiramente parabenizar o Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado ontem, que a gente não pode deixar passar em branco, porque é uma data tão importante para aquelas que Deus deu o dom de gerar a vida. Parabéns a todas as mulheres e Deus abençoe a todos. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 9 de março de 2026, às 19h20. Realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizada no endereço Rua José Maria Santos, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandra Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes e dispensam a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloca a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Ordinária número 04/2026, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos, que autoriza o Poder Executivo a alterar denominação da atual Rua 06 Residencial Garden para a Rua Maria das Dores Pereira Nastari e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 23 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Ricardo Trombini. Boa noite, senhoras e senhores aqui presentes. Parecer número 18/2026 da Comissão de Justiça e Redação do Projeto de Lei Ordinária número 4/2026, 18 de fevereiro de 2026. Exposição. Projeto de Lei Ordinária número 4/2026, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos, autoriza o Poder Executivo a alterar a denominação da Rua 6 Residencial Garden para a Rua Maria das Dores Pereira Nastari e da outras providências. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 18 de 2 de 2026 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 23 de 2 de 2026. Após foi encaminhada essa Comissão de Justiça e Redação, a fim de ser analisada quanto seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno, o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto iniciativa comum. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo aí os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 4/2026, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos, é como voto. Plenário Teodomiro Venas de Freitas, em 9 de março de 2026, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 18/2026. Projeto de Lei Ordinária número 05/2026, de autoria do vereador Leandro da Silva Valentim, que institui, no âmbito do município de Martinópolis, o Banco de Ração e Utensílios para a Proteção de Animais e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 23 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Ricardo Trombini. Parecer número 19/2026 da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 5/2026, de 18 de fevereiro de 2026. Exposição. O projeto de lei ordinária número 5/2026, de autoria do vereador Leandro da Silva Valentim, institui no âmbito do município de Martinópolis o Banco de Ração e Utensílios para a Proteção de Animais e da outras providências.
O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 18 de fevereiro de 2026 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2026. Após foi encaminhada a essa Comissão de Justiça e Redação a fim de ser analisada com seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno. É o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa comum. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo disposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 5/2026, de autoria do vereador Leandro da Silva Valentim, como voto. Plenário Teodomiro Vianas de Freitas, em 9 de março de 2026, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco o relator em votação em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transformado no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 19/2026. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 23 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Ricardo Trombini. Parecer número 5/2026 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, projeto de lei ordinária número 5/2026, de 18 de fevereiro de 2026. Exposição. Projeto de lei ordinária número 5/2026, de autoria do vereador Leandro da Silva Valentim, institui no âmbito do município de Martinópolis o banco de ração e utensílios para proteção de animais e da outras providências. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 18 de 2 de 2026 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 23 de 2 de 2026. A proposição foi encaminhada para análise das comissões permanentes dessa Casa de Leis, com competência sobre o assunto, competindo a esta Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, a análise da matéria conforme previsto no artigo 47 do regimento interno. É o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura, assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 5/2026, de autoria do vereador Leandro da Silva Valentim. É como voto. Plenário Teodomiro Vianas de Freitas, em 9 de março de 2026. Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Voto conforme o relator. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transformado no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 05/2026. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 23 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 05/2026, de autoria do vereador Leandro da Silva Valentim. É como voto plenário Teodomiro Vianas de Freitas em 9 de março de 2026. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 12/2026. Projeto de lei ordinária número 06/2026, de autoria do vereador Pedro Henrique Teixeira da Silva, que dispõe sobre a reserva de percentual das moradias populares de programas habitacionais públicos às pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, no âmbito do município de Martinópolis e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 23 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa enquanto iniciativa comum. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 06/2026, autoria do vereador Pedro Henrique Teixeira da Silva. E é como voto plenário do Viana de Freitas, 9 de março de 2026, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Compor o relator.
O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 20/2026. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 23 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Parecer número 10/2026 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Projeto de Lei Ordinária número 6/2026, de 18 de fevereiro de 2026. Exposição. O projeto de Lei Ordinária número 6/2026, de autoria do vereador Pedro Henrique Teixeira da Silva, que dispõe sobre a reserva de percentual das moradias populares e programas habitacionais públicos às pessoas com transtorno de espectro autista, TEA. No âmbito do município de Martinópolis, há outras providências. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 18/2/26 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 23/2/2026. A proposição foi encaminhada para análise das comissões permanentes dessa Casa de Leis com competência sobre o assunto, competindo a esta Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas a análise da matéria conforme previsto no artigo 46 do regimento interno. É o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 06/2026, de autoria do vereador Pedro Henrique Teixeira da Silva. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 9 de março de 2026. João Carlos de Oliveira, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Pedro Henrique Teixeira. Pedro Henrique Soares. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 10/2026. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 23 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 06/2026 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, do projeto de lei ordinária número 6/2026, de 18 de fevereiro de 2026. Exposição. Projeto de lei ordinária número 6/2026, de autoria do vereador Pedro Henrique Teixeira da Silva, dispõe sobre a reserva de percentual das moradias populares dos programas habitacionais públicos às pessoas com transtorno de espectro autismo, TEA, no âmbito do município de Martinópolis, e outras providências. O projeto segue acompanhado de justificativo nos termos do regimento interno. A propositura foi protocolada no dia 18/2/2026 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 23/2/2026. A proposição foi encaminhada para análise das comissões. A proposição foi encaminhada para análise das comissões permanentes dessas casas de lei, com competência sobre o assunto, competindo a essa Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social a análise da matéria, conforme previsto no artigo 47 do regimento interno, o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente postura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 6/2026, de autoria do vereador Pedro Henrique Teixeira da Silva. Como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 9 de março de 2026, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Compor o relator. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 6/2026. Projeto de Lei Ordinária número 07/2026, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, que institui o Programa Municipal de Hortas Comunitárias no município de Martinópolis e dá outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 23 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, vi que seja de natureza legislativa enquanto iniciativa comum, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 07/2026, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira. E é como voto. Projeto do Viana de Freitas, 9 de março de 2026, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Miro Hayashi, favorável.
Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 21/2026. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 23 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Leandro da Silva Valentim. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 7/2026, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 9 de março de 2026. Leandro da Silva Valentim, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. João Carlos de Oliveira. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 11/2026. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 23 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Ricardo Trombini. Parecer número 7/2026 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Projeto de lei ordinária número 7/2026, de 18 de fevereiro de 2026. Exposição. Projeto de lei ordinária número 07/2026, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira. Institui o Programa Municipal de Hortas Comunitárias do município de Martinópolis e da outras providências. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 18 de fevereiro de 2026 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 23 de 2 de 2026. A propositura foi encaminhada para análise das comissões permanentes dessa Casa de Leis, com competência sobre o assunto, competindo a essa Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, análise da matéria, conforme previsto no artigo 47 do regimento interno. É o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura, assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 7/2026, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 9 de março de 2026, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanho o relator. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transformando no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 07/2026. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 23 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 07/2026, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira. É como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 9 de março de 2026. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanho o relator. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 13/2026. Projeto de resolução número 01/2026, da autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a aprovação da política de privacidade e proteção de dados pessoais no âmbito da Câmara Municipal de Martinópolis e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 23 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria vista de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa da mesa. Foi utilizado o expediente legislativo correto de resolução, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de resolução número 01/2026, autoria da mesa. E é como voto. Plenário do Viana de Freitas, 9 de março de 2026, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Miro Hayashi, acompanhe o relator. Ricardo Trombini.
Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 22/2026. Projeto de Lei Ordinária número 09/2025, de autoria do chefe do Executivo, que abre crédito adicional especial para fins que especifica no valor de 382 mil e dispõe sobre a inclusão e alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual, construção de cobertura da quadra de esportes da Vila Jaquelites. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, em 9 de março de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria vista de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo aí os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 09/2026, de autoria do chefe do Executivo, é como voto Renato Miranda de Freitas, em 9 de março de 2026, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relator em questão. Rubens Muro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 23/2026. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 9 de março de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Parecer número 12 de 2026 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2026, de 5 de março de 2026. Exposição. O projeto de lei ordinária número 9 de 2026, de autoria do chefe do Executivo, em regime de urgência, abre crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 382 mil e dispõe sobre a inclusão, alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 5/3/2026. A proposição foi encaminhada para análise das comissões permanentes dessa Casa de Leis com competência sobre o assunto, competindo a essa Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas a análise da matéria, conforme previsto no artigo 46 do regimento interno. É o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 9 de 2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 9 de março de 2026. João Carlos de Oliveira, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relator em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 12/2026. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 9 de março de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 09/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 9 de março de 2026. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanho o relator. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 14/2026. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião às 19h43. Boa noite a todos.